Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, geógrafo e colaborador do Europe Direct Madeira, regressa a esta emissão. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Marco Teles, há vários destaques esta semana. Um deles não podemos deixar de referir, é o aniversário do nosso Cristiano Ronaldo, 40 anos. É verdade, acho que é incontornável realmente esta referência esta semana, o aniversário do Ronaldo. O tema é realmente sobre a Europa, mas é claramente a fama do Ronaldo ultrapassa o próprio espaço europeu. É realmente um jogador de referência à escala mundial, à escala planetária, e portanto é mais do que justo esta referência ao aniversário aos seus 40 anos. Há outras notícias menos felizes. Bem, menos alegres, forçosamente, nós teríamos que falar novamente de Trump, que tem sido Sim. uma constante neste programa, mas é quase inevitável, porque todas as semanas, quando nós pensamos que já ouvimos o pior que poderia acontecer, surge sempre alguma notícia do outro lado do Atlântico. É absolutamente incrível. Esta semana, aliás, ontem, da Casa Branca vinha um anúncio que Trump iria impor sanções ao Tribunal Penal Internacional, Sim. o que é uma coisa incrível, porque acha que os Estados Unidos e Israel foram tomadas contra estes países medidas ilegais, na opinião dele, obviamente, mas sem dúvida que pior do que esta situação é a proposta absolutamente inacreditável de fazer, embora ele não use esta expressão, mas de fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza, Sim. à margem do direito internacional, para transformar uma espécie de Gaza num resort de luxo, e onde se devolve, no fundo, o território a Israel. É uma coisa absolutamente surreal. Entretanto, a administração já tentaram pôr um bocadinho de água na fervura, Sim, dizendo que sim. não era bem esta, não será bem esta a ideia, mas só o pensamento em si é, no mínimo, assustador. O ano de 2025 começou com um recorde de calor na média do planeta. O planeta continua a aquecer e há dados revelados pelo Copérnicos. Sim, é uma informação do Copérnicos, portanto, para quem não está tão familiarizado com esta terminologia, estamos a falar do programa de observação do nosso planeta, um programa de observação desenvolvido pela União Europeia, praticamente analisa o planeta, o seu ambiente, e, um, e é um programa que é coordenado e gerido pela Comissão Europeia, de resto em Uhum. articulação também com os Estados-membros, com a Agência Espacial, e tem aqui um aspecto muito interessante deste programa, é que toda a panóplia de informação que é recolhida, e são, permitem uma expressão, de toneladas e Sim, toneladas sim. de informações que se recolhe através de satélites, sistemas de medição, vários terrestres, aéreos, marítimos, enfim, muitos mesmo, mas esses dados estão disponíveis de forma gratuita e, portanto, são dados abertos para consulta para quem Sim. quiser. E E a informação, acessíveis. Eh, e acessíveis. uma linguagem E acessível. numa linguagem acessível, Marta, creio que esse aspecto também é Sim, importante. O Copérnicos tenta também depois passar essa informação, podemos consultar no sim. site ou nas redes sociais, mas numa linguagem muito acessível. E de forma clara, eu queria alertar aquilo que já se sabia no final de 2024, que se tinha atingido um valor de temperatura média do planeta muito acima daquele que se registava na era pré-industrial. Portanto, esse recorde anunciado nos finais de 2024, não é que agora chegamos a janeiro e voltamos a ter novo recorde, neste caso com temperaturas na ordem de 1,75 graus centígrados acima dessa era pré-industrial. Portanto, é uma má notícia, Sim. efetivamente, mas é, acima de tudo, se me permite, um alerta para que não esqueçamos que, de facto, a crise climática existe e, portanto, nós não podemos pôr de lado esta necessidade de continuarmos a estarmos atentos no combate, ou, se calhar melhor dizendo, na adaptação depois às alterações climáticas que decorrem desta situação do aquecimento global. Outro tema na ordem do dia tem a ver com a defesa. Os dirigentes da União Europeia reuniram-se para definir prioridades nesta matéria. Sim, é uma reunião que teve uma expressão engraçada Uhum. no dizer de António Costa, Presidente do Conselho Europeu. Portanto, é um retiro, na verdade, dando assim um ar mais informal a Sim. este encontro, mas na verdade para tratar de assuntos muito sérios, e como nós temos sistematicamente falado aqui neste programa,
Não tínhamos qualquer dúvida que a grande prioridade da União Europeia para os próximos tempos há de ser a situação, a questão da segurança e da defesa. Sim. E como financiar E como financiar, esse exatamente, programa? Marta. Aqui está realmente a Marta tocou num aspecto-chave de toda esta discussão. Repare, de acordo com a Comissão Europeia, a União Europeia irá precisar de qualquer coisa como 500 mil milhões de euros para a defesa na próxima década. E só para nós termos uma ideia, o que está reservado no orçamento do Bloco Comunitário no quadro 2021-2027 são 8 mil milhões. Portanto, nós estamos a falar de uma diferença enorme para fazer face Sim. àquelas que se entende que são as necessidades de preparar a Europa para ataques futuros e de garantir aquilo que tem sido a palavra de ordem, garantir a segurança da Europa e dos europeus. Portanto, naturalmente há aqui uma visão sobre onde se vai investir, como se vai Sim. investir, mas sobretudo a questão do financiamento. Como é que vamos arranjar esse financiamento? E do exemplo neste retiro desta semana, Montenegro, por exemplo, pedia o financiamento comum, apontava para uma ideia de um financiamento comum aos 27 Estados-membros. Von der Leyen apontava mais para a ideia dos orçamentos nacionais reforçados, mas acompanhados da promessa de uma maior flexibilidade ao nível daquelas regras do déficit e da dívida, Sim. para que de facto os governos possam se sentir motivados a gastar mais neste setor da defesa. Portanto, é um desafio muito grande que É, nos ter pela frente. é fundamental chegar a um acordo e até É, ter é, algumas orientações sobre o que fazer e sim, onde. sem dúvida, porque efetivamente, Marta, já no próximo mês de março, e está apontado já uma data específica, 19 de março, aponta-se para esta data a finalização do livro branco sobre a defesa. O que é que vai acontecer? Apresentado o livro branco sobre a defesa por parte da Comissão Europeia, os líderes europeus vão ter cerca de 2 meses para refletir sobre as propostas da Comissão. E tudo isto antes, no fundo, da próxima reunião que acontece em junho e que vai ser praticamente coincidente ou logo a seguir à Cimeira dos Líderes da NATO, onde, obviamente, aquele tema Sim, do limite do financiamento, do investimento dos países em que defesa. fazem parte da NATO há de voltar novamente ao de cima. Sabemos que esse é um tema central e, portanto, há aqui um calendário relativamente apertado e, portanto, que até ao verão obviamente, novas orientações que irão nesta matéria. Outro tema que esteve em discussão tem a ver com a água, é um recurso fundamental à vida e há relatórios que revelam que é necessário fazer progressos nesta questão, tanto na gestão das águas como depois também nos riscos de inundações. A questão da água é um bem fundamental, todos nós sabemos isso, uns mais do que outros, enfim, Sim, depende também da região do do globo planeta, e sim. da região também europeia que nós estamos a falar. Mas estes relatórios que vieram apresentar esta semana são, acima de tudo, um complemento de um outro relatório que já apareceu em 2024, precisamente o relatório sobre o estado da água na Europa, e que é da autoria da Agência Europeia do Ambiente. Ambiente. Portanto, nós sabemos de facto, estamos a falar de um recurso que tem uma pressão muito grande sobre ele e é uma pressão que decorre por diversos fatores, por exemplo, a utilização inadequada ou insustentável dos solos, Sim, decorrentes também às vezes de práticas agrícolas muito agressivas, a própria poluição, as alterações climáticas, o próprio sim, aumento da procura decorrente sim. do crescimento da população, enfim, tudo isto acontece. Os próprios europeus, também quando questionados sobre a questão da água, têm a plena percepção que é um bem comum, fundamental e que precisa de uma boa gestão e apontam normalmente o problema da poluição, o consumo excessivo e o desperdício como os três grandes problemas Sim. ao nível deste bem, que é a água. E, portanto, este relatório, ou este conjunto de relatórios que foi agora a ser apresentado, vem, no fundo, dar algumas dicas Sim. para os Estados-membros sobre como também tentar resolver estas situações. Há que E os redefinir relatórios, prioridades e outra forma de sim, gerir. sem dúvida. Repara, a Comissão vai apresentar no fundo, este relatório aparece ao nível de três diretivas, uma delas tem a ver com a Diretiva 4 Água. Aqui reconhece, obviamente, que há um avanço muito grande por parte dos Estados-membros, mas lembra-se, por exemplo, neste relatório, recorda-se que a saúde média das massas de água superficiais da União Europeia
encontra-se ainda em estado crítico, portanto, apenas 40% é considerado estar num bom estado ecológico e 27% está num bom estado químico. Portanto, há muito a fazer no que toca a esta matéria. Depois, ao nível das inundações, também a União Europeia alerta para esta situação, é que com as alterações climáticas e com as probabilidades de inundações cada vez mais frequentes, é preciso realmente trabalhar na área do planeamento e, portanto, fazer investimentos também adequados ao nível da prevenção dessas inundações. Quando falamos de água, temos também a incluir aqui mares e oceanos, e aqui há essa preocupação com a questão do lixo marinho, que reconhece também alguns progressos, mas esses progressos têm sido de facto limitados e a tónica é realmente a necessidade de nós protegermos, mas de uma forma equilibrada, sustentável e eficaz, aquela que é, no fundo, a base dos recursos de que dependem atividades económicas, que nós sabemos que são fundamentais para nós, como, por exemplo, a pesca, o próprio turismo ligado às questões náuticas, o nosso próprio lazer, os frutos das praias. Portanto, há aqui ainda muito a fazer na defesa da qualidade das águas. Marco Teles, o Brexit foi há 5 anos. Foi há 5 anos, mais precisamente no dia 31 de janeiro, portanto já passou um bocadinho, mas no dia 31 de janeiro, que às 23 horas, hora de Londres, e portanto meia-noite em Bruxelas, oficialmente o Reino Unido deixou de ser um Estado-membro da União Europeia, mas o processo que deu origem a esta situação efetivamente iniciou-se em 2016, com aquele referendo. Como todos nós recordamos, teve um resultado muito equilibrado, isto é, 48% dos britânicos achavam que o país devia se manter na União Europeia, 52% era da opinião que deveriam sair. A opção, obviamente, foi respeitar o resultado do referendo e agora, aliás, isto tem sido um exercício que é feito quase anualmente, foi feito novamente uma sondagem passado estes 5 anos e o resultado dessa sondagem sugere que a opinião pública inverteu a sua posição, ou seja, a maioria dos britânicos considera que de facto foi um erro a saída da União Europeia. E agora defende-se uma aproximação, de novo, que não um regresso do Reino Unido à União Europeia. Nunca estará excluído na totalidade. Agora, muito dificilmente acontecerá numa data mais próxima, portanto será algo que poderíamos pensar a longo prazo, mas essa aproximação que a Marta refere bem, efetivamente tem acontecido, porque eu creio que nós percebemos que o Brexit foi uma perda muito grande, não apenas para o Reino Unido, foi também para a União Europeia. E ainda para mais, com a nova, permita-me a expressão, a nova desordem mundial, eu creio que este parceiro, o Reino Unido, também será importante para a União Europeia para os desafios que se avizinham no futuro, quer seja nas relações com o outro lado do Atlântico, nas questões comerciais, quer seja naquilo que nós começamos o programa a falar, que é a temática da segurança e da defesa. Marco Teles, para terminar, uma referência ao 4º Encontro Regional dos Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu, que acontecerá aqui na Madeira. Exatamente, no sugestivo Dia dos Namorados, a 4ª edição do Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu. É uma iniciativa que o Europe Direct já desenvolve, de facto, com regularidade há algum tempo. Como sabe, o Parlamento Europeu em Portugal desenvolveu este programa das escolas embaixadoras e, a nível regional, o Europe Direct, e bem, penso eu, tem promovido anualmente um encontro das escolas que integram esta rede. Nós temos, neste momento, 6 escolas que irão participar nesta 4ª edição, portanto, a Escola Secundária Francisco Franco, a Jaime Muniz, a Escola da Apel, a Básica Secundária de Mexica, Profissional Cristóvão Colombo e também a Básica dos 2º e 3º ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. Portanto, será um grupo bastante alargado de jovens que vão se reunir no Museu de História Natural do Funchal e que terão como tema central o Programa Madeira 2030 e a importância dos fundos europeus. Quero isto dizer que, obviamente, o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Regional, será um parceiro fundamental desta iniciativa para dar a conhecer o funcionamento do programa Madeira 2030 e, por outro lado, caberá ao Europe Direct fazer algo que, de resto, tem sido prática corrente nestes encontros, que é dar a conhecer aos jovens os inúmeros programas europeus que existem voltados para a juventude
e que oferecem imensas oportunidades de formação e de participação ativa enquanto cidadãos europeus. Portanto, no fundo, o objetivo é este e o encontro irá terminar, acho que de forma muito coerente com o objetivo do próprio encontro, que é uma visita a um espaço que beneficiou e bem de fundos europeus, que neste caso é o próprio Museu de História Natural do Funchal, que quem já lá passou recentemente certamente reconhece que houve ali um investimento muito grande, uma evolução muito grande, e que nesse investimento de atualização do Museu de História Natural estão também ali fundos europeus que foram muito importantes e que vêm beneficiar aquele espaço e, no fundo, também a vida dos madeirenses podem usufruir de um espaço renovado e com melhores condições. Com esta notícia da realização do 4º Encontro Regional de Jovens Embaixadores do Parlamento Europeu, iniciativa do Europe Direct Madeira, vamos concluir a nossa conversa, Marco Teles. Ficamos por cá e um bom fim de semana a todos. Então. Bom fim de semana. Muito obrigada, Marco Teles. Obrigado.